Para vocês aqui do exame de um paciente de 74 anos com história de neoplasia de cólon operada há 3 anos atrás. Esse exame que eu vou mostrar, são dois exames dele. Esse exame que eu vou mostrar é do 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 meses atrás, em que o paciente tinha uma tomo de tórax e uma tomo de abdômen. Essa tomo de tórax aqui, que eu vou passar rapidinho, não vou perder muito tempo, tinha uma lesão expansiva irregular, lobulada, espiculada, aqui no lobo superior, e múltiplos outros nódulos sólidos pulmonares irregulares, alguns com cavitação, né? Aspecto de metástase típico, né? No tórax era isso que eu queria mostrar desse exame. Tá? No abdômen, esse paciente tinha alguns cistos, tinha uns linfonodos. Aqui eu só vou abrir a fase portal, tá? Esse aqui é a portal. Tinha uns linfonodos aqui na cadeia paraórtica e cadeia celíaca, medindo em torno de 13, 14, 15 milímetros. Ó, esse 15, por exemplo, tá? E o que estava escrito no laudo era praticamente isso: cistos, tal, não tinha nada de maligno no laudo, tá? Aí, vamos pular agora para o exame que eu laudei de hoje, 6 meses depois. No tórax, as lesões aumentaram de tamanho, tá? Tanto a lesão alvo aqui, como as lesões não alvo, elas aumentaram em número e em tamanho. Apesar da gente só ter relato no exame anterior da lesão-alvo, das medidas da lesão-alvo, só em questão de volume, a lesão-alvo aumentou mais que o dobro. O volume anterior era de 7 centímetros cúbicos, agora está com 16 centímetros cúbicos. Tá? E antes a lesão media 23 por 24 milímetros, agora está com 32 por 28, então tem um aumento significativo. Então, assim, houve piora radiológica nesse exame quando comparado ao exame de 6 meses atrás, tá? Aí, quando eu fui para o abdômen, também na fase portal, o que a gente via? Né? Mesmos cistos, os mesmos linfonodos retroperitoneais ali, com as mesmas medidas, praticamente idêntico o exame. Tá, os linfonodos aqui até um pouquinho menores, talvez, ó, de olho, 12 milímetros. Tinha um ou outro aqui que chegava nos 15. Mas, em suma, não houve uma diferença significativa quanto às dimensões dos linfonodos. Só que tem um relato de paciente ter operado há 3 anos atrás. Então, assim, a gente sabe que a neoplasia de cólon não está escrito aonde no pedido, e o que eu comecei a procurar aqui foi onde foi operado. Como o paciente tem um sigmoide redundante, né, então não foi uma retosigmoidectomia que ele fez. Então eu comecei a vagar pelo cólon aqui, procurando o que estava faltando, certo? Então aqui o cólon transverso também é redundante. Cheguei aqui no ângulo hepático do cólon, e aí quando eu desço, já não tem alça, né? A alça termina aqui, e aí eu já vejo dessa alça saindo, cadê? Deixa eu mostrar aqui, ó, desse segmento de alça saindo o ilho distal aqui com componente fecalizado, certo? Então, muito provavelmente não tem válvula iliocecal, então há uma incompetência aqui, né, por conta da ausência da válvula, porque o paciente fez uma iliotiflectomia, né? Então foi essa a conclusão que eu cheguei. Só que chama atenção que a gente não tem então o seco, né? Essa parte aqui do cólon não está mais aqui, e aqui a gente tem o coto do cólon ascendente aqui, certo? Só que olha só, aqui a gente vê uma lesão sólida, lobulada, no interior da luz desse segmento cólico, tá?
e que tem realce pós-contraste. Eu não deixei aqui, acabei apagando a série sem contraste, mas a sem contraste não passava de 25, 30 o H, e aqui no pós-contraste ele fica em 60, tá? Então tem um realce significativo, né? E aí eu falei, poxa, mas será que isso já existia nos exames anteriores, né? Aí eu achei até que eu não fosse conseguir abrir as imagens, porque já tinha 6 meses e tal, às vezes não ia estar no servidor, mas dei sorte de ter as imagens para poder comparar, né, com aquele exame que eu mostrei para vocês ali. Eu vou comparar aqui para você ver como é importante a gente olhar dentro da alça de fato. Aqui, quando a gente acompanha o segmento, a gente vê que o segmento termina aqui, a gente vê claramente que tem uma lesão expansiva, sólida, heterogênea, de contornos lobulados, e quando a gente avalia com as outras séries, a gente vê que ela tem realce heterogêneo pós-contraste, certo? Então, tem uma lesão, tem uma lesão aqui, certo? Lesão neoplásica, provavelmente residual, tá? Ou um segundo tumor aqui, né? Mas provavelmente residual, tá? Aí quando a gente vai no exame de 6 meses atrás, que não estava descrito no laudo, a gente olha e olha o que a gente vê aqui também. A mesma coisa, uma lesão menor, certo? Então sempre olhe para o sítio cirúrgico com muito cuidado. Sempre olhe para o sítio cirúrgico com muito cuidado, porque a gente vai deixar passar isso, entendeu? E eventualmente um paciente que tem prognóstico, tá? Um paciente que podia ter cirurgia curativa aí e tal, né? Então a gente tem que olhar com muito cuidado, tá? Não é só a colonoscopia que vai fazer esse diagnóstico, tá? A recomendação do meu laudo foi que existia essa lesão nesse exame atual que eu vi, existia essa lesão inédita em relação ao laudo do exame anterior, né? Apesar da gente ver que ela já estava presente aqui, né? Precisa ser feita, eu não posso jurar por Deus de qualquer forma, porque precisa ser correlacionada com a tomografia, aliás, com a colonoscopia, tá? Se na época eu tivesse uma colonoscopia dizendo que não tinha nada, né, realmente aí não dava pra gente inferir hipótese nenhuma, tá? Só que como no meu exame, no exame que eu tô laudando hoje, eu vejo essa lesão, né? Isso me sugere que seja uma lesão expansiva residual, um processo recrudescente aqui acontecendo, né? E eu preciso sugerir, né, que existe uma lesão irregular com realce parietal, com realce pós-contraste, e eu preciso sugerir que seja realizada uma colonoscopia para avaliação dessa lesão, tá? Isso justifica, inclusive, porque é que houve uma piora radiológica significativa no tórax, né? Porque provavelmente não está sendo tratado, tá? Provavelmente eu não tenho esses dados aqui, não anotaram esses dados no nosso questionário, porque era para ter sido anotado, mas a gente normalmente pergunta para o paciente quanto tempo faz da última químio, quanto tempo faz da última rádio, né? E essas são informações importantes aí para a gente por conta disso, entendeu? Para a gente saber quanto tempo faz que avaliou-se o último exame e a partir de quanto tempo que eu estou avaliando a comparação do exame anterior para cá, entendeu? São 6 meses e tal. Às vezes a gente não tem exame anterior, às vezes a gente tem outras informações aí, e associando essas informações todas a gente consegue chegar no diagnóstico mais preciso, tá? Então não deixem de olhar principalmente os sítios cirúrgicos, mas olhem de todo o trajeto colônico, principalmente nas fases arterial e na fase portal, que vai ficar mais evidente se tiver algum espessamento parietal concêntrico, ou se tiver uma lesão polipoide ou excêntrica que seja na alça, que a gente vai fazer muito mais diagnóstico, tá? Olha isso, mas às vezes passa, tá? Então tomem muito cuidado em todas as
as incidências aqui, essa lesão ficava evidente, tá? Deixa eu só mostrar aqui mais no sagital. Ó, no sagital a gente vê o cólon ascendente e aqui já uma área de componente sólido heterogêneo com realce pós-contraste. Mesma coisa no coronal. Área de realce sólido heterogênea, contornos lobulados com realce pós-contraste heterogêneo, tá? Então, o diagnóstico dava para ter sido feito já no exame anterior. Aqui, perdão, abri a série errada. Mesma coisa no exame anterior, ó, imagem nodular de contornos lobulados com realce sólida com realce heterogêneo pós-contraste. Esse é o exame anterior. Olha só como que dava pra gente ver ela aqui, tá? Olhem com muito cuidado. É isso que eu queria mostrar para vocês agora e até a próxima. Um abraço.